Olá, 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 a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um Lâmpada para os Meus Pés. É uma alegria muito grande receber aqui meu amado irmão e minha irmã para o nosso 38º dia de leitura para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 do mês de fevereiro do ano de 2021. Estamos aqui muito alegres e contentes porque mais um dia o Senhor tem nos levantado e nos capacitado para ler a Tua Palavra, para que essa Palavra realmente seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu espero que o Senhor tenha abençoado o seu dia, eu espero que a Palavra do Senhor, eu tenho certeza que a Palavra tem trazido transformação, tem trazido cura, tem trazido libertação, tem aberto os nossos olhos e tem nos ensinado a como andar diante desse Deus maravilhoso. Quando nós lemos a Palavra de Deus, ela nos traz, renova a nossa fé, realmente nos faz como que sejamos mais fervorosos diante do Senhor. Ela nos ajuda, nos auxilia a buscar o Senhor da maneira correta e abre os nossos olhos para a verdade. A palavra é muito clara. O Senhor Jesus foi muito claro quando Ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que tem ocorrido, é o que tem acontecido nesses dias. Temos sido libertos pela palavra do Senhor. Você que está nos acompanhando desde sempre, todos os dias aqui, muito obrigado pela tua presença, meu irmão, minhas irmãs. Que Deus os abençoe muito nesse dia, em nome de Jesus, e nessa leitura bíblica. Eu te peço desde já que você fique comigo até o final da leitura. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você tem a oportunidade daqui até o final de seguir o nosso canal. Vai lá, segue, clica no sininho para que você seja sempre sinalizado e não deixe de dar o seu like, de curtir o vídeo, para que a plataforma entenda que os irmãos têm gostado e que eles façam essa indicação para as outras pessoas. É muito importante para mim, te faço um pedido especial que você interaja comigo. Vai lá embaixo nos comentários, comenta, dá um glória a Deus, um aleluia, né? Faz um pedido de oração, faz uma pergunta. O importante é que você participe em nome de Jesus. Amém? E não deixe de compartilhar. Compartilhe no WhatsApp sem parar, nos grupos de WhatsApp, com todo mundo que você conhece, nas redes sociais. Lança a rede comigo. Vamos jogar essa semente em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus faça a parte dele. Amém? Disponibilizo para os irmãos aí sempre. Eu gostaria de lembrar, sempre eu deixo claro, que disponibilizo aí na descrição do vídeo o plano de leitura, o meu está todo anotado aqui. Hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo, os capítulos 9 e 10 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e Marcos capítulo 4, lembrando que estamos lendo a versão da Nova Almeida atualizada. Então vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia, Pai, de leitura bíblica. Te agradeço por esse 38º dia de leitura. Obrigado por estar nos levantando todos os dias, nos capacitando. Obrigado pela vida dos meus irmãos que têm me acompanhado, que têm lido. Obrigado porque o Senhor tem trazido a Tua bênção sobre os nossos lares, ó Pai. E mesmo que tenhamos passado, ó Pai amado, por dias difíceis, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos honrado. O Senhor tem nos protegido, nos erguido, para sermos testemunhos, ó Pai, do Teu poder. Testemunho da Tua poderosa vontade. Testemunho da Tua proteção, do Teu poder e do sangue de Jesus Cristo que habita em nós. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa leitura de hoje. Traz o discernimento, o conhecimento, a libertação, ó Pai. A cura, arrependimento a quem o Senhor quiser. Direciona, orienta a Tua palavra da Tua maneira, da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus. E que toda honra, toda glória e toda adoração seja a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então estamos aqui prontos para, em condições, vamos iniciar a nossa leitura lá no livro de Êxodo, nos capítulos 9 e 10. Minha Bíblia já está aberta aqui. Se você estiver acompanhando através da Bíblia digital, através da Bíblia raiz, ou do celular, tablet, notebook, PC, seja onde for, que Deus te abençoe na leitura de hoje, em nome de Jesus. Então vamos lá abrir nossa Bíblia, nossa espada, no livro de Êxodo, no capítulo 9. Amém? Vamos então para o livro de Êxodo, capítulos 9 e 10. A Bíblia já está no jeito aqui, a sua
Com certeza aí está também. Hoje nós vamos fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 9, verso 1. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Verso 30.
Mas quanto a você e os seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o seu coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Finalizamos o capítulo 9 e agora iniciaremos o capítulo 10 do livro de Êxodo, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Verso 5. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva das pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, a casa de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. Não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, nem em toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda desta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga, para que tirem de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel.
Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, o nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Amém, meus amados? Finalizamos aqui o livro de Êxodo na leitura dos capítulos 9 e 10. E agora vamos lá para o Novo Testamento. Lá no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Marcos, também na Nova Almeida atualizada. Minha Bíblia já está aberta aqui. Esteja com a sua pronta aí. Vamos lá, vamos que vamos. Marcos 4, verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais ouviram a palavra, logo a recebem com alegria. Os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Amém, meus amados? Essa sementinha aqui, meu irmão, minha irmã, dessa sementinha aqui, o mundo está cheio hoje em dia. Da primeira semente, onde existe ainda perseguição, são poucos os lugares, mas existe da outra semente. Mas essa semente que caiu entre os espinhos, meu amigo, essas estão sendo extremamente sufocadas pelas preocupações desse mundo. No final nós
falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também nos disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Aleluia. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Quantos milagres, quantos feitos, como não crer num Deus tão poderoso, né? Um ser tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, tão piedoso, que nos ama mesmo sendo tão poderoso e não tendo nenhuma necessidade de nos amar. Meus amados, quanto perigo corremos nos nossos dias, mas quanto perigo mesmo. Com certeza muito pior do que uma perseguição. Nós temos que dar graças a Deus, lógico, por não sofrermos certo tipo de perseguição, por termos certa liberdade em adorarmos ao nosso Deus, em pregar a palavra, em pregar o Evangelho. Mas provavelmente, talvez esses dias estejam praticamente contados, né? Porque o tempo final se aproxima, nós podemos enxergar isso claramente. Mas, meus amados, talvez vivemos num tempo com muita liberdade, mas num tempo pior do que um período de perseguição. Porque talvez se sofrêssemos certo tipo de perseguição, talvez abriríamos os nossos olhos, talvez acordaríamos, levantaríamos e aí sim pregaríamos a palavra como ela deve ser pregada. Talvez nos santificaríamos como realmente deveríamos nos santificar. E talvez o nosso temor seria maior. Talvez colocaríamos Deus acima de todas as coisas por causa da necessidade. A necessidade realmente faz o sapo pular. Mas como nós temos extrema liberdade e muito tempo para servirmos ao Senhor, a não ser com as coisas que nós mesmos ocupamos o nosso tempo, como trabalho, como afazeres, entretenimentos e demais outras coisas que eu não preciso ficar dizendo, todos nós sabemos disso, a não ser por causa dessas coisas. E na verdade, exclusivamente por causa dessas coisas, muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado.
porque esse tipo de paixões e de riquezas entra no nosso peito, no nosso coração, e são colocados acima de Deus, se tornando até como idolatria. E esse tipo de semente, o Senhor nos expõe muito claro hoje aqui nas Escrituras, dizendo que essas sementes são as sementes, as pessoas que ouviram a palavra, que ouviram o Evangelho, que receberam o Evangelho, que acharam bom o Evangelho, que ficaram espantados e falaram: Jesus realmente é bom, eu quero viver esse Jesus, eu quero nascer de novo. E essas pessoas provavelmente devem ter descido as águas e devem ter feito tudo o que haveria ter feito. Mas houve um tempo em que as paixões do mundo os alcançaram, né? Através de vários tipos de sonhos e planos que nos distanciam do Senhor, infelizmente. Parecem ser coisas boas aos nossos olhos de homens que somos e carnais às vezes, mas aos olhos do Senhor não são boas e nos fazem perecer, nos sufocam e nos levam para longe do Senhor, nos trazendo muitas vezes a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, que é muito pior. O próprio Deus nos alerta quanto a isso. Ele diz na tua palavra: vocês não devem temer aquilo que mata somente o corpo, mas vocês devem temer aquele que pode matar tanto o corpo como o espírito, né? Que pode trazer a segunda morte. Meu amado, então é necessário que nós estejamos com os nossos olhos abertos para a palavra que é viva, que é eficaz. E eu tenho certeza que essa palavra tem nos transformado nesses dias, que ela tem realmente nos levantado, tem aberto os nossos olhos. É lógico, meu amado, que a gente, infelizmente, não consegue acordar todo mundo, a gente não consegue abrir os olhos de todos, nem todos receberam Jesus. Muitos ali quiseram foi o matar e não receberam as palavras que ele falou, que são palavras de vida. A palavra mesmo diz que são poucos, mas os poucos que estão ouvindo a palavra, eu tenho certeza que estão se acordando, que estão abrindo seus olhos, seus ouvidos, e estão se levantando, estão santificando. E Deus realmente tem levantado um povo. Tem levantado um povo, um exército para chamar de teu, um exército que é vivo, um exército que realmente ama ao Senhor acima de todas as coisas, um exército que tem se levantado e que quer ficar à frente da batalha, que quer ganhar vidas para Jesus, que quer amar esse Jesus, que quer santificar, que quer viver como Jesus viveu. Eu tenho certeza disso, que vocês, meus irmãos, são esse povo, e que Deus vai nos abençoar cada dia mais, nos levando à maturidade, a um crescimento espiritual, algo que vai ser natural, e o Senhor vai acrescentando no nosso meio aqueles que deverão ser salvos, assim como Ele sempre fez. Amém? Meu amado, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu louvo e glorifico o Teu santo nome e Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa oportunidade de estar na Tua presença mais um dia, Pai amado, lendo a Tua palavra, conhecendo, Pai, da Tua Escritura, Pai, da Tua santa vontade. Estamos aqui no 38º dia de leitura para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, eu Te agradeço, Pai, que possamos, eu e meus irmãos, sermos a boa semente, a semente que foi plantada e cresceu a 30, a 60 e a 100 por um. Pai amado, que as nossas vidas deem fruto no nome de Jesus, que possamos, ó Pai, ser santos para o Senhor, separados desse mundo, ó Pai amado, que é cheio de mentiras, ó Pai, cheio de coisas inúteis, de planos e sonhos que só levam à morte, ó Pai. Oh Deus, queremos ter vida plena em Ti. Pai amado, nos livra, Pai amado, desses evangelhos que estão sendo pregados, verdadeiros evangelhos mentirosos, de um Jesus mentiroso, um evangelho de prosperidade. Oh Pai amado, nos livra, Pai, desse evangelho que não é o evangelho que o Senhor pregou na cruz, não é o evangelho que o Senhor viveu aqui na terra. Nos livra desse evangelho mentiroso, Pai, e coloca, planta no nosso coração o evangelho verdadeiro, o evangelho, Pai amado, que o Teu Filho Jesus Cristo pregou e no qual Ele andou sobre essa terra. Queremos, Pai amado, andar nas pegadas que Cristo andou. Queremos ser reflexo desse Cristo verdadeiro, desse Cristo que nós estamos vivendo na Escritura, Pai, desse Cristo que nós estamos vendo aqui, ó Pai, o jeito que o Senhor viveu na Escritura, do jeito que nós estamos lendo. Nos ensina a andar assim, ó Pai, nos separa, Pai, nos livra das nossas tentações, dos nossos prazeres imundos e mundanos, nos livra dos nossos pecados e tentações, ó Pai, e nos fortalece e nos ajuda a permanecer, ó Pai amado, vivos em Ti, ó Pai, firmes na Tua palavra, Pai, seguindo exatamente o que o Senhor disse, o que está descrito na Tua palavra,
Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, os livre do mal, abençoa suas famílias, ó Pai, o seu pão de cada dia, e os dê força, ó Pai, para que possam, ó Pai, em meio a tantas dificuldades, serem essas sementes que dão fruto no Espírito, bondade, simplicidade, ó Pai, em nome de Jesus, o amor, a paciência, a benignidade, ó Pai, a esperança, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, que possam ser servos de Cristo e servos uns dos outros, em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém e amém. Amém, meu amado. Aqui eu me despeço de você mais uma vez, né? Do nosso Lâmpada para os Meus Pés. Agradecemos a Deus que tem nos fortalecido até aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais uma Lâmpada dos Meus Pés. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo seja com você, meu amado. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.